Bom, gente, então, boa tarde a todas e todos, né? Vamos dar início à sessão de defesa de dissertação de mestrado do estudante Frank Oliveira da Silva, do programa de pós-graduação de História da UEMA, com um trabalho por uma educação decolonial, pensando as políticas educacionais antirracistas a partir das vozes dos professores de História do IEMA. Antes de passar a palavra Frank, para iniciar a apresentação dele, eu quero agradecer a presença de todos, quero também agradecer à professora Elidaci e ao professor Alcebiades, né, por aceitar o convite e fazer parte da banca desde o processo de qualificação, né, e agora aqui concluindo, né, no processo de defesa, e também dizer que é uma grande satisfação, né, estar aqui nesse momento, né, com o trabalho do Frank. E, Frank, você tem até 30 minutos para fazer a sua apresentação. Depois disso, nós vamos passar para a arguição dos professores, e aí, como é de praxe, a gente começa pelo avaliador externo, que é o professor Alcebiades, depois passamos para a professora Lidaci, avaliador interno, e depois disso a gente segue, né, com o ritual aqui da defesa, tá bom? Fique à vontade. Tá, boa tarde ao meu orientador, professor Eloy Barbosa. Obrigado por tudo, professor, já de antemão, né, durante esse período aí que nós ficamos juntos. Obrigado à professora Elidaci, tá, por ter aceitado o convite, hoje coordenando aí o programa, então foi uma satisfação também tê-la também como professora, e uma satisfação enorme, exatamente, estar também com a presença do nosso professor Alcebiades, né, juntamente também aí com nossa amiga Joana Batista, né, que também nós trilhamos juntos esse caminho aí na graduação, e aí ter o professor Alcebiades aqui é muito significativo para a gente, né, porque é uma pessoa que pegou nas nossas mãos desde lá da graduação, e a gente, em pleno mestrado, ele está fazendo parte desse momento aqui incrível para mim, é importante demais minha vida acadêmica, né? Espero, né, quiçá, lá na frente, né, professor, a gente poder se encontrar também, né, no doutorado, quem sabe. Agradecer também a presença aqui dos meus companheiros de mestrado, professor Rafael, professor Augusto, né, com eles dois aqui eu enfrentava a estrada aí para a gente ir a São Luís, e também agradecer a minha esposa, a professora Almeliane, que também, mês passado, virou mestra, né? Espero que hoje dê tudo certo também, para que a gente possa comemorar juntos aí esse momento, tá? Então, agradeço também de coração por todo o apoio dela. Pois bem, gente, feitos os agradecimentos, né? E aí vou passar agora exatamente a versar um pouco sobre o nosso trabalho. O título do nosso trabalho é Por uma Educação Decolonial, pensando as políticas educacionais antirracistas a partir das vozes dos professores de História do IEMA. Esse trabalho, ele começou a ser gestado, ele começou a ser discutido na minha cabeça a partir do momento que eu comecei a perceber claramente que a Lei 10.639 de 2003, ela tem uma dificuldade enorme de ser efetivada dentro da sala de aula. E aí, por conta disso, a gente começou essa discussão e começamos a elaborar o projeto, e aí chegamos até o dia de hoje. Pois bem, o objetivo desse trabalho é analisar as práticas escolares dos professores de História em relação ao ensino de História e Cultura Afro-Brasileira no IEMA, tá? E fizemos esse recorte exatamente por ser uma instituição ao qual eu estou fazendo parte. Então, peguei aí um cenário de 34 unidades, onde nós trabalhamos em cima de 42 professores, para que a gente pudesse ter aí um diagnóstico. Nós temos como objetivo também avaliar a formação historiográfica dos profissionais, para que se possa traçar o perfil dos docentes de História, perceber as repercussões da formação historiográfica nas práticas docentes realizadas no cotidiano escolar, e também averiguar a efetivação das políticas educacionais de educação para as relações étnico-raciais no IEMA. Esses são os objetivos da nossa dissertação. O nosso problema de investigação é avaliar em que medida a formação dos professores de História
possibilita a efetivação das políticas educacionais brasileiras de educação para as relações étnico-raciais no IEMA e quais são as práticas docentes de educação antirracista. E esse problema exatamente vai ser trabalhado durante a dissertação. Nós vamos perceber que se dá, pegando como gancho o Maranhão, né, e estudando especificamente o currículo tanto da UEMA quanto da UFMA, as duas universidades públicas de licenciatura, né, nós vamos observar, nesse contexto, a dificuldade de realmente discutir o decolonialismo, que é o grande mote do nosso trabalho. E aí nós vamos aqui, o nosso primeiro capítulo, né, procuramos, logicamente, apresentar o tema da pesquisa, os objetivos gerais que eu já citei para vocês, a discussão da problemática e da hipótese de pesquisa, a justificativa acadêmica da pesquisa e a metodologia da pesquisa. Essa pesquisa ela vai ser trabalhada através de um questionário no Forms, no Google Forms, onde nós podemos, aí eu ressalto novamente os dados, né, em cima de 34 unidades do IEMA, 42 professores pesquisados, tá? Onde eles responderam desde a sua formação, né, até o que eles realmente implementam em sala de aula no que diz respeito à história étnico-racial. Pois bem, o resumo desse capítulo. O objetivo desse capítulo é fazer a apresentação da pesquisa, lançar a pergunta da pesquisa, descrever os objetivos, justificativa e metodologia, apontando como foram realizadas as entrevistas com os docentes. E aí nós vamos, né, para o trabalho em si. No segundo capítulo, nós intitulamos como Do ensino de história da África e cultura afro-brasileira, a educação das relações étnico-raciais na educação básica. Nesse capítulo, nós vamos começar a discutir, no seu subtópico, as políticas educacionais brasileiras, né, fazendo toda uma abordagem onde nós vamos observar o que nós temos de políticas educacionais, o que já se discutia antes da Lei 10.639 de 2003, até esse momento. Porque o que acontece? Quando nós olhamos para trás a essa lei, nós vamos ver uma série de discussões, mas nunca quebrando a barreira do neoliberalismo, tá? E aí foi com esse foco que nós vamos trabalhar esse tópico das políticas educacionais. No tópico seguinte, a gente já faz uma abordagem da educação étnico-racial na perspectiva de direitos humanos. E aí nós vamos aí abranger uma seara jurídica, né, em relação a esse tema, para que a gente possa ter um embasamento, né, legal em relação a essas discussões étnico-raciais. O discurso público sobre políticas afirmativas e educação e a política nacional de promoção da igualdade racial, esse tema também, esse tópico, nós vamos aprofundar um pouco mais em relação a essa discussão da literatura jurídica, tá? E na formação de políticas públicas para a educação das relações étnico-raciais, nós já vamos começar a discutir essa formação do professor, né? Como é que esse professor está sendo formado nas universidades, como é que esse professor está vendo esse tema, né? E aí, no próprio Google Forms, na pesquisa que a gente aplicou junto aos professores, nós vamos observar o seguinte, que muitos desses profissionais, apesar deles citarem que tiveram disciplinas com esse cunho da discussão étnico-racial, citando, por exemplo, a disciplina de História da África, ele assume que ainda tem a necessidade de ter formações, né, nesse tema, porque eles respondem o seguinte, que não sentem dificuldades, 92% dos professores não sentem dificuldades em montar aula e ministrar aula. Porém, praticamente 90% dos professores falam da necessidade de discussão para a formação, né, da sua formação das relações étnico-raciais. Então, é um pouco contraditório. Se eu digo que eu não tenho dificuldade em elaborar a aula com o tema, e logo em seguida eu assumo que eu preciso de mais formações, então alguma coisa aí está errada nesse contexto. E, por último, nesse capítulo, nós vamos fazer uma análise da estrutura curricular da UEMA e da UFMA nos cursos de História Licenciatura, tá? A gente pegou aí os dados desde a década de 80, tá, do currículo das duas universidades, e aí nós vamos observar
o que está ocorrendo, né, nessa evolução das discussões em relação a relações étnico-raciais. Então, a problemática desse capítulo versa quais as políticas educacionais vigentes que nós temos nesse momento. Ela inclui a educação para as relações étnico-raciais. Qual é a legislação para o ensino de história e cultura afro-brasileira? E quais os movimentos sociais impactaram na criação dessa legislação? O resumo do capítulo. O objetivo desse capítulo é discutir a trajetória histórico-discursiva das legislações que garantem o estudo de história da África, da história indígena e do ensino com base nas relações étnico-raciais. O capítulo fundamenta-se nas políticas educacionais, nos documentos de referências e no currículo da educação básica. Ele também analisa os movimentos sociais de resistências que impulsionaram essas inserções, discutindo o papel da sociedade civil organizada em fazer pressão no contexto da agenda política, para garantir que o ensino seja feito com base na educação para as relações étnico-raciais. Como base, né, como referências nesse capítulo, nós temos aí, eu peguei somente alguns para citar, e aí nós temos aí o Pierre Bourdieu e o Passeron, o Jean-Claude Passeron, no livro A Reprodução, Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino, e aí nós temos a Base Nacional Comum, as Diretrizes Curriculares Nacionais, tá? O próprio parecer do Conselho Nacional de Educação, que versa sobre a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, né? Esse parecer de 2004. Então, a gente embasou em cima desses documentos e outros mais. No terceiro capítulo, intitulado Formação Histórica e Consciência Historiográfica, reflexões sobre a prática docente dos professores de História do IEMA no ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira, nós dividimos aí em 3 subtópicos. O primeiro subtópico dessa temática, nós vamos falar sobre a formação de professores em licenciatura de História. Nós vamos aí aprofundar essa discussão que a gente iniciou lá no segundo capítulo. Logo em seguida, nós passamos a estudar especificamente o Plano de Desenvolvimento Institucional do IEMA, que vai de 2023 a 2024. Esse PDI do IEMA, ele é o que norteia todo o trabalho do IEMA. Então, esse PDI, a gente se debruçou sobre ele e percebe exatamente o que o IEMA foca em relação à discussão dessa temática, tá? Experiências docentes por meio de pesquisa de campo no IEMA, então, como base lá no questionário que foi aplicado junto aos professores, nós trabalhamos esse terceiro subtópico, tá? Então, nesse capítulo. Qual a problemática desse capítulo? Qual é o PDI do IEMA, tá? O que diz sobre educação para as relações étnico-raciais e o que diz a BNCC sobre a educação para as relações étnico-raciais. O resumo do capítulo. O objetivo desse capítulo é discutir os limites da formação do professor de História e dos planos de desenvolvimento institucional do IEMA, assim como o Projeto Pedagógico Institucional, PPI, para romper com a tradição reprodutora das relações sociais racistas, porque o próprio sistema de ensino é, por si mesmo, estruturalmente racista. A partir da pesquisa de campo realizada, mostraremos que as deficiências da formação e da própria escola em se construir como campo de transformação social, né? Aí versa o que a gente vai discutir durante todo o trabalho, né? Essa questão da presença do neoliberalismo, a questão do rompimento das barreiras, que é o nosso grande viés, e nós vamos discutir lá no nosso produto educacional, tá? Propondo exatamente uma quebra desse paradigma para que a gente possa estabelecer outro, que nós sabemos que é bem complexo, mas é necessária a discussão. Aí nós temos o Curtin, em 2010, ele cita o seguinte, que ele aponta a necessidade de reescrever essa história de forma não eurocêntrica e não colonial. E nós sabemos que todos nós fomos formados dessa maneira, né? Por conta dos nossos livros e da própria formação dos professores. As referências que nós temos nesse terceiro capítulo, nós temos aí uma das grandes referências no tema é a figura do Boaventura de Souza Santos, né? Descolonizar, abrindo a história do presente, ao qual agradeço à banca exatamente pela orientação lá na qualificação ainda, né? O Philip Curtin, em tendências recentes das pesquisas históricas africanas e contribuições à história em geral, que está dentro do livro do Joseph Kizebo, tá? História Geral da África, Metodologia e Pré-História da África, assim como também o fez
A Evolução da Historiografia da África, o próprio Joseph Kizerbo, História da África e Metodologia e Pré-História da África, e o Kabengele Munanga, Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil. São algumas das referências desse terceiro capítulo. O nosso quarto capítulo e o último da dissertação, ele ficou intitulado da seguinte forma: Novos Horizontes para o Ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira, Formação Pedagógica na Educação e Relações Étnico-Raciais na Perspectiva Decolonial. E aí, nós temos como subtópico o primeiro subtópico, educação decolonial. Aí a gente começa a discutir quais são os conceitos, né, em relação a essa educação decolonial, como é que ela é vista. Depois nós passamos à avaliação das políticas educacionais brasileiras frente às perspectivas de educação decolonial. E, em seguida, para finalizar esse capítulo, nós passamos a fazer uma análise das entrevistas frente ao conceito de educação decolonial. Tá? Exatamente para que a gente possa perceber na fala dos professores, né, se realmente é implementado ou não, se é discutido ou não dentro das unidades do IEMA. A problemática desse capítulo: o que é educação decolonial? Quais são os desafios da escola reprodutora para a efetivação da educação decolonial? Então, nós temos como resumo do capítulo: esse capítulo se propõe a explorar e desvendar os fundamentos da educação decolonial, situando seus conceitos centrais no contexto educacional contemporâneo. Será investigado quantas políticas educacionais brasileiras se alinham ou desafiam as perspectivas da educação decolonial, considerando especialmente a importância de uma abordagem interseccional e inclusiva. Uma análise criteriosa das entrevistas revelará como os atores educacionais interpretam e internalizam o conceito de educação decolonial e como anunciam a dificuldade em aplicá-la, fornecendo insights cruciais sobre a sua aplicabilidade prática. Além disso, será destacado também o papel das relações étnico-raciais na construção de práticas educacionais verdadeiramente decoloniais, abordando os desafios que emergem quando se busca transformar os padrões tradicionais de ensino. E aí, como referência nesse capítulo, nós temos aí o Oliveira e o Kandal, o Albernaz Azevedo, o Franco, o Amaury Mendes Pereira, o Aníbal Quirrano, tá? São algumas das nossas referências neste capítulo. E aí, para finalizar, nós fizemos algumas considerações, né? Então, em relação às principais colaborações dessa dissertação para a literatura especializada: neoliberalismo e políticas educacionais reprodutoras das desigualdades, e nós sabemos muito bem sobre isso. Proposição de um processo de formação para que acumule competências a fim de realizar um trabalho condizente com a necessidade da comunidade estudantil por uma educação decolonial e antirracista. Assim, a gente fecha o nosso trabalho quanto à dissertação. Passaria agora a falar um pouco sobre o trabalho em relação ao produto educacional que foi construído, né, com base nessa dissertação. Então, a descrição metodológica do produto educacional. O produto educacional foi um diagnóstico das respostas das entrevistas feitas com os professores. As respostas foram avaliadas a partir das seguintes categorias analíticas: as relações étnico-raciais, o ensino, material didático, escola antirracista e educação colonial. E, ao final, foi apresentado agora os diversos desafios de constituição de uma educação decolonial no Brasil, que é exatamente a proposta do produto educacional: fazer um diagnóstico e propor esse novo modelo. O produto educacional, ele ficou definido da seguinte maneira, com o seguinte tema: por uma nova episteme para ensino decolonizado de história e cultura afro-brasileira. O objetivo: oferecer à comunidade acadêmica uma perspectiva sobre a efetivação da Lei 10.639 de 2003. Eu gostaria de destacar que esse produto educacional ele ficou ainda mais claro para mim, quando eu estava escrevendo, a partir do momento que, no ano passado, nós começamos eu participei de um evento da AMPU, onde a roda de conversa tratava-se sobre a implementação da Lei 10.639/2003, e todos os professores ali presentes, todos os pesquisadores que estavam ali presentes, de vários estados do país, falavam a mesma língua: a dificuldade da implementação da lei. Ali eu tive a certeza que eu estava no caminho certo quando se diz respeito à discussão
né, de realmente como oferecer essa mudança, essa transformação. Porque o que acontece? Lá em 2003, quando essa lei é assinada, a discussão é que estava se dando voz, né, estava dando voz e oportunidade aos negros, né? Mas só que a discussão não está aí. A discussão não é dar voz. A discussão é que ele faça, né? Que esse negro realmente tenha o espaço na sociedade, que ele seja visto de uma outra maneira, e não somente ceder a voz, como é a grande discussão também em relação aos indígenas atualmente. Então, o que acontece? Esse produto educacional, ele vai agora trazer esse diagnóstico e, ao final, eu vou apresentar exatamente um modelo de, podemos dizer, de intervenção dentro desse modelo neoliberal que está aí proposto. Então, os resultados, obstáculos da pesquisa, né, em relação à formação dos professores, e aí eu já citei alguns dados anteriormente, o material didático que é trabalhado, tá, pelos professores, e aí nós sabemos da dificuldade de material didático, né, em grande quantidade, né, material didático rico, para que esses professores realmente tenham embasamento, por isso mesmo que eles assumem a necessidade de uma formação constante na temática, capacidade e interesse dos atores educacionais de desconstruírem e desnaturalizarem conceitos diante de uma sociedade de profundo racismo estrutural, que acaba, esse racismo estrutural é evidente exatamente por conta da cultura que é posta no indivíduo, e o indivíduo acaba aceitando aquilo como a verdade absoluta, porque ele não tem condições nenhuma de discutir algo que ele não conhece. E aí, a proposição, né, que nós temos aqui no nosso produto educacional é a constituição no Brasil de uma escola decolonial, de fato, né? Uma escola decolonial. E aí ter por base a liberdade de pensamento, o acesso a diferentes epistemes, não só ocidental, que é o que está posto no Brasil até hoje, e de espaço coletivo de ciência, não de reprodução de ideias. Se nós nos prender, se nós analisarmos quando a gente fala não só a ocidental, nós vamos observar que há 30, 40, 50 anos sempre foi assim, né? Então, essa quebra, ela se faz necessária. Se esse trabalho ele vai gerar esse resultado ou não, é uma outra situação, mas que a discussão ela precisa ser aprofundada e precisa começar a essas barreiras serem derrubadas, isso não resta dúvida. E aí não basta passar o conteúdo, se ele é meramente reprodução da mesma lógica de marginalização e de legitimação da subalternização de corpos não brancos, dos corpos pobres, dos corpos não cisgêneros, de corpos deficientes, dentre outros estigmatizados. E aí, eu passo agora, exatamente por conta do tempo, né, eu passo a exatamente trabalhar as propostas de uma escola decolonial. Preferi, nesse momento, não trazer os dados da pesquisa junto aos professores, preferi falar durante a apresentação, exatamente porque se tornaria muito cansativo e estenderia muito. Afinal de contas, nós temos um tempo a ser obedecido. Então, mas eu gostaria de falar aqui de alguns pontos que eu acho que é importante nessa proposta de escola decolonial. Enquanto nós temos hoje no Brasil uma escola neoliberal baseada na episteme da ciência ocidental, a escola decolonial que estamos propondo, essa é uma escola aberta a conhecer e validar outras epistemes. Enquanto nós temos uma escola neoliberal com aulas separadas por disciplinas, na escola decolonial a proposta é compreender, fazer uma compreensão multidisciplinar do conhecimento sem fragmentação. Na escola neoliberal que nós estamos trabalhando, vivenciando, as aulas são preparadas com base em conteúdo. Já na escola decolonial proposta, nós temos aulas baseadas em problemáticas levantadas pelos atores da aprendizagem. Ou seja, nós estamos falando ali o foco no aluno, certo? No jovem. Nós temos aqui na escola neoliberal preferência dada à metodologia de ensino expositiva. Já na escola decolonial, nós queremos o quê? Uma metodologia socrática, cuja finalidade seja a atribuição de sentido à realidade, né? Esse aluno perceber ali o que está ao seu redor. Nós temos na escola neoliberal um currículo focado nas competências socioemocionais demandadas pelo capitalismo. E aí, na escola decolonial, o que a gente propõe?
um rompimento com a lógica do currículo conteudista e abertura para a transformação da cultura sistematizada. Na neoliberal, na escola neoliberal, o sucesso e fracasso baseado em avaliações e notas, que é um dos grandes problemas, né? Quando a gente vai estudar avaliação, né? O grande problema, como é que eu vou medir realmente, né, esse jovem? E aí, na escola decolonial, nós propomos o quê? Não há avaliação em notas, porque o que se espera é a transformação individual, não sucesso. O professor, no neoliberal, é o centro dos processos de ensino e aprendizagem. Já no decolonial, todos os atores de aprendizagem são protagonistas. No neoliberalismo, o objetivo da educação é a empregabilidade. Já o que nós estamos propondo no decolonialismo, o objetivo da educação é a transformação dos modos de existência capitalista. Na educação neoliberal, educação disciplinar e silenciadora. Já na educação decolonial, educação de insurgência revolucionária e de posicionamento crítico. No neoliberalismo, educação para empreendedorismo, para a competitividade capitalista e para o sucesso profissional. Já no decolonialismo, educação para a solidariedade social, para a coletividade, para novas formas de relação com o outro e com a natureza. Tá? Educação no neoliberalismo, educação que classifica gênero, raça, orientação sexual, capacidade física e intelectual. Já na escola decolonial, educação que desnaturaliza as classificações e as percebe fruto de discursos de poder. No neoliberalismo, educação para individualismo capitalista. No decolonialismo, educação para convivência comunitária e para o outro. Educação no neoliberalismo, educação baseada em metas de formação para o mercado de trabalho. Já no decolonialismo, educação que vocacione para a transformação social. A educação para o desempenho do trabalho, em contraponto no decolonialismo, educação que estimule as novas formas de existência. A nossa realidade tem uma escola com arquitetura de vigilância, no decolonialismo não há delimitação para onde a aprendizagem pode ocorrer. E aí eu vou finalizando, tá? Onde os atores escolares definidos por lei, o diretor, o coordenador, os professores, os alunos, etc. No neoliberalismo, é dessa forma, já no decolonialismo, nós propomos que os atores escolares são definidos pelas demandas e podem ser movimentos escolares, sindicatos, conselhos de diretores, onde vai ter mais abertura. Instituições reguladoras como o Ministério da Educação e secretarias nomeadas pelo Executivo, é o nosso formato de hoje. Já na escola decolonial, nós propomos uma sociedade que participa de toda a tomada de decisão sobre políticas educacionais. Quanto ao currículo, a mesma coisa. O currículo é uma imposição dos órgãos reguladores no neoliberalismo. Já no decolonialismo, nós propomos que o currículo é uma decisão coletiva de todos os atores educacionais. Quando se fala de formação de professores com foco na manutenção do status quo, proposto pelo neoliberalismo, nós temos como proposta no decolonialismo a formação de professores para a transformação dos indivíduos e das pessoas. E aí as nossas referências para a construção desse produto educacional se baseou aí no Jaime Amparo Alves, no Coelho, no Foucault, no Miller, no Nascimento e no Marcelo Neves. São uns das referências que nós tivemos aí para o produto educacional, tá? E aí eu quero aproveitar, né, exatamente para agradecer a todos, né, novamente ao professor Eloy por toda a orientação, ao professor Alcebiades, ao professor Elidaci por ter participado da qualificação, por ter indicado vários textos, né, para que a gente pudesse enriquecer o nosso trabalho. Sou muito grato a todos vocês, mas não poderia também deixar de agradecer nesse momento também. Só foi possível para nós que somos professores no IEMA, só foi possível devido à dedicação da nossa professora Mônica Piccolo. A gente quer agradecer, deixar registrado, tá? Agradecimento a toda a sua dedicação durante o período que esteve à frente da direção pedagógica do Instituto, ao professor Alex Oliveira também, que era diretor naquele momento, tá? E aí, como faz parte de um convênio também do IEMA, junto à Universidade Estadual do Maranhão, quero agradecer também a atual direção do Instituto,
no nome da diretora-geral, Criciele Muniz, aos outros diretores, o professor Benaías, né, o diretor pedagógico, ao Jofran, que é também o diretor financeiro da unidade, do IEMA, certo? E não poderia também, né, de reforçar os agradecimentos do início, né, aos meus amigos que estão aqui presentes, professor Augusto, professor Rafael, a minha esposa, a minha família, a minha mãe, meu irmão, minha cunhada, que são pessoas que realmente deram suporte para que a gente pudesse estar chegando no dia de hoje e estar apresentando o nosso trabalho, tá bom? Então, agradeço de todo o coração pela atenção e estou aqui para a disposição da banca. Muito obrigado. Obrigado, Frank. Obrigado pela apresentação. Aqui, pode parar aí de compartilhar a apresentação, e aí a gente vai passar agora para as arguições e considerações da banca. Então, começando pelo professor Alcebiades, né, que é um membro externo. Na sequência, a gente passa para a professora Lidaci. Obrigado mais uma vez também, né, ao Alcebiades e à Lidaci por aceitar o convite, fazer a leitura atenciosa, né, do trabalho do Frank. Alcebiades, fique à vontade. Ok, obrigado. Consegue me ouvir? Vocês conseguem? Tranquilo, sim. Coisa boa. Então, boa tarde. Cumprimentar o Eloy, Daci, agradecer o convite do Eloy Franco para ver mais uma vez o meu trabalho. E é sempre um prazer compartilhar essas reuniões com a Daci, né, de quem eu tenho um carinho especial. Acho que também é um intelectual de peso no nosso meio, respeitar. Frank, eu vou ser breve. Vou ser breve. A participação na banca de qualificação me permitiu fazer as intervenções que eu achava necessárias no seu trabalho, naquele momento, né? Era o momento apropriado para a gente fazer isso. Eu acho que a sessão de hoje ela é uma sessão de apresentação do trabalho, né? O que eu e ele, Daci, vamos fazer é uma recepção, é uma acolhida, né? Eu acho que esse é um momento de festa. É claro que todo trabalho tem lacunas, e o seu tem lacunas, né? É claro que todo trabalho é mais importante ainda quando ele oferece outros trabalhos, seu trabalho também tem essa qualidade, né? Então, assim, acho que esse momento é um momento para a gente deixar você respirar e ficar mais alegre, né? Foram 2 anos puxados, né? Então, vamos ficar tranquilos, vamos ficar tranquilos. Então, assim, eu coloquei algumas notas e eu vou compartilhar aqui com vocês, vou ler, fazer alguns comentários. Então, eu quero cumprimentar você pelo título do trabalho, né? Por uma educação decolonial, né? Eu vejo que aponta para uma solução, olha, o seu título aponta para uma solução do problema de pesquisa, né? Que está expresso no seu subtítulo, né? Pensando as políticas educacionais antirracistas a partir das vozes dos professores de história do IEMA, né? Só uma educação decolonial poderá, de fato, enfrentar a educação racista. E quando você estava mostrando agora o quadro, que eu acho muito interessante, do produto, eu ficava pensando, fiquei anotando aqui, você falando, e eu fui anotando algumas coisas. Eu pensava, é, primeiro, eu já tinha essa dúvida, embora o quarto capítulo trabalhe, mas eu ficava pensando, o que é uma educação decolonial, né? E ficava pensando também o que é agora, depois do seu produto, o que é uma escola decolonial. E você faz um esforço lá
no produto de ir tentando dar contornos a essa escola, né? Dar contornos a essa escola. E agora, quando você fazia a exposição, eu ficava pensando, olha, essa escola, ela pode ser uma escola muito utópica, né? Como é que a gente vai efetivar essa escola? Né? Como é que a gente vai efetivar essa escola? Fiquei lembrando dos gráficos do produto, né? E, por exemplo, o gráfico 17 me chamou muita atenção. 63% dos seus entrevistados disseram que trabalha cotidianamente com a ideia de decolonialidade em sala de aula, né? E eu fico pensando o que a gente está fazendo numa educação decolonial diante de uma situação que a gente atravessa hoje enquanto sociedade, política, né? Fico pensando essas coisas, Franco, e fico pensando como efetivar, né, segundo esses contornos que você foi colocando aí para nós, como é que a gente vai efetivar essa escola. Na realidade, é só uma indagação. E eu acho que você fica livre para responder ou não. Se você tiver fôlego para conversar um pouco mais, pode ficar à vontade. Eu acho que Sim, professor. vamos estar à disposição para ouvir. Tranquilo. Mas, assim, eu acho que já é também pensando algumas direcionamentos e direção para o seu doutorado. Tá? Eu acho que você poderia fazer um esforço de pensar, o que não vai ser muito fácil, porque eu acredito que, com esses contornos que você acaba de colocar aí para a gente, essa escola decolonial, ela é uma escola que vai também exigir uma mudança de postura da própria sociedade. Sim. Né? Da própria sociedade. Então, eu fiquei aqui pensando, quando eu li, eu fiz as anotações nesse sentido, agora na sua fala também fazendo essas anotações, lembrando você fazendo a relação aí da educação liberal no quadro. Bem, É assim, professor, olha só, vou aproveitar logo esse gancho, o senhor, para exatamente assim. Eu tenho muita tranquilidade em discutir essa questão dessa transformação, dessa mudança, porque há 8 anos eu passo por uma transformação que não chega a ser isso. Mas o modelo pedagógico do IEMA, ele nos dá uma liberdade da gente começar a transformar a sociedade de uma outra maneira. Lógico, se o senhor observar o que é o IEMA, para começar, o senhor vai dizer, Frank, é impossível isso acontecer porque o IEMA é uma escola profissionalizante. Primeira coisa, você é uma educação profissional, então tu está combatendo bem aí o neoliberalismo, então não tem sentido nenhum. Perfeito. Quanto a essa barreira aí, ok. Mas quando eu falo exatamente na discussão, começar a quebrar essas barreiras e começar a implementar esse decolonialismo, começar a ver não mais ter essa leitura do eurocentrismo que nós fomos formados desde lá do ensino fundamental menor até, pelo menos, até o ensino médio, né, formado dessa forma, então a gente percebe que é possível. Por quê? Porque eu tenho um modelo dentro do IEMA, um modelo pedagógico, que ele me dá essa liberdade de começar a discutir por um outro viés, com uma outra leitura. E aí a própria crítica do Foucault, né, durante o texto, né, que a gente coloca. Então, é utópico no primeiro momento, sim. Essa transformação ela vai se dar da forma que nós estamos propondo aqui, uma transformação de 10, 15 anos, de forma alguma. Isso é uma mudança cultural da sociedade em que, por exemplo, olha só, eu sou um crítico do ensino médio, do novo ensino médio, da forma que ele estava sendo implementado. Porém, alguns pontos que estavam sendo implementados eram pontos que eu já estava vivenciando no IEMA desde 2016, que são pontos positivos, tá? Mas o que acontece? O IEMA, dentro dessa estrutura, falando do macro no Brasil, ele é mínimo.
Então, não adiantava eu discutir com outras pessoas que não têm a vivência do IEMA para que exatamente começasse a perceber, não, mas isso aqui ele é salutar, mas isso aqui já não é salutar. Porque a partir do momento que eu vivo nessa escola somente conteudista, nós sabemos dos prejuízos. A partir do momento que eu abro mão e começo a discutir assuntos de uma forma mais ampla, eu começo a formar cidadãos também com um nível crítico mais elevado. Porque não adianta só eu pensar historicamente. Eu tenho que pensar historicamente, filosoficamente, sociologicamente e assim por diante. Então, eu tenho que abrir esse viés, né? Então, quando a gente começa a discutir, que eu proponho isso aqui para o professor Eloy, a minha ideia inicial é de instigar, mas sabendo de todos os empecilhos, sabendo de todas as dificuldades. Porque não adianta eu ser um pesquisador que eu só veja assim, isso aqui é viável, então eu coloco. Isso aqui não é viável nesse momento, então não coloco. Não, eu acho que eu tenho que realmente sonhar um pouquinho. Né? Eu tenho que realmente buscar, eu disse, olha, isso aqui é um sonho. Isso aqui, nesse momento, é uma utopia. Mas que talvez a gente quebrando algumas barreiras, algumas coisas podem ser implementadas. Não 100%. Se 100% fosse, excelente, porque a gente ia ter uma sociedade totalmente diferente. Mas as propostas elas foram pensadas dessa maneira, tá, professor? Do que é vivenciado hoje, né, a minha realidade quanto professor, tá? E do que eu já vi, o que é possível. E aí, né, resta não saber se realmente alguém abriria a mão dessa estrutura neoliberal para realmente a gente tentar uma nova escola com outro viés, né, com outro formato, que é muito difícil. Inclusive, professor, essas discussões também, elas são alimentadas, para mim, por conta de alguns dos nossos jovens, eles terem vivenciado intercâmbio em países como o Canadá, como os Estados Unidos, e quando eles retornam e compartilham comigo as experiências, né, a gente percebe que realmente é possível muitas coisas, tá? E aí, pegando o gancho das falas que eles vêm trazendo, depois de 6 meses de experiência, a gente vê que realmente a nossa estrutura aqui, né, é uma estrutura bem fechada nossa, né, que a gente acaba não abrindo mão de algumas coisas, como, por exemplo, carga horária, não aceito reduzir, não, e tal, tem toda aquela discussão. Então, a gente tem que olhar o que está acontecendo também lá fora, e o que, né, nesse mundo que a gente vive, diz assim, o mundo que a gente vive diz, esses países são os países de primeiro mundo, que tem a melhor educação no mundo, né? Baseado em como que é tirado todos esses dados, né? E aí a gente fica, né, preso muitas vezes nós temos que ter 13 disciplinas, 15 disciplinas na base nacional comum, enquanto países que são considerados de primeiro mundo trabalham com 5 disciplinas, por exemplo. Né? Então, são coisas que a gente realmente tem que ir, aí a gente, numa escola decolonial como essa, a gente pode realmente repensar. E, na realidade, você sabe que eu estou provocando você, né? Sim. Bem, tem uma outra anotação aqui, e eu vou para dentro do texto. Eu acho que seria interessante que você pudesse refazer seu resumo para a cópia final. Né? Eu acredito que é interessante citar outros documentos. Quando você olha para o resumo, que fez só a lei, né? Eu acho que devia estar colocado a BNCC também, os currículos que você analisou, ou dar uma forma de... Porque a ideia parece que você está trabalhando só a Lei 10.639, né? Dá uma olhada depois para se é realmente isso e se vale a pena fazer essa mudança. Acrescente também os resultados e sua conclusão. Acho que precisa, teria condição de fazer isso, né? Aí pensa daquelas coisas chatas de banco, que hoje de inteligência artificial, eu acho palavras-chave fracas. Vê se você faz palavras-chave fortes. É um saco, né? Quando a gente está tentando criar senhas, né? Essa inteligência artificial fica enchendo o saco da gente que é humano. Então, assim,
dá uma olhada. Eu acho que ensina história, racismo. Eu gostei de pensamento decolonial, gostei de África, mas eu acho que poderia ficar ensino de história, tá entendendo? E aí você teria oportunidade de ter outras palavras, né? Dá Certo. uma olhada, né? Bem, Ainda bem que a minha coordenadora está bem aqui, aí ela vai me dizer direitinho. ah, como sempre, né? Você é muito disciplinado. Eu acho que considerou muito do que foi sugerido na qualificação. É por isso que eu disse que seria breve. Acho que você fez esse exercício muito legal, né? Eu acho que essa versão da dissertação me deixou mais tranquilo naquilo que eu tinha mais dúvida na qualificação, que era a articulação entre as diferentes leituras que você tinha naquele momento. Agora, depois que você concluiu, eu fiz uma leitura e depois voltei lendo algumas informações aqui e ali. Eu acho que a teoria da reprodução social e essas ideias de colonialidade, estudos subalternos, eu acho que caiu bem assim, dessa vez. Eu fiquei olhando, depois disse, dá para fazer uma articulação legal, né? Então, acho que você foi seguindo realmente o que a gente foi colocando na banca, né? Bem, como eu havia falado antes, se você tiver fôlego, eu queria que você pudesse comentar mais, um pouco mais, as ideias de como é essa penetração da decolonialidade no cotidiano da sua instituição, né? Deixa eu só colocar a nota aí, deixa só eu encerrar, estou indo para o final, aí depois você vê como fazer. Então, eu queria que você pudesse comentar mais, porque assim, quando eu olhei no produto, não sei, tem um gráfico, eu já tentei, enquanto você estava falando, articular ele, mas não conseguia direito, não consegui fazer a articulação. Mas eu queria ouvir um pouco mais, como é esse cotidiano de trabalhar com essas noções de decolonialidade aí na instituição. Bem, também para a tua cópia final, Frank, eu acho que precisa fazer uma leitura você mesmo, né? Você mesmo. É porque tem algumas coisas que só a gente mesmo que escreveu dá conta, né? Então, assim, você mesmo faz uma leitura muito atenta para a correção de linguagem e também quanto normas da EBNT. Acho que é preciso dar uma olhada para a cópia final, né? Esse é um pedido que é sempre muito repetido, mas no caso do texto, quando eu li, eu vi algumas coisas, acho que é interessante fazer essa observação. Bem, quando eu terminei, eu acho que eu coloquei assim, mais ou menos. Eu considero que tem em mãos um texto completamente formado, né? Que atingiu seu completo desenvolvimento para o presente momento. Tudo que a gente toca é muito passageiro, não tem como, né? Caduca depois. Penso mesmo, Frank, em dizendo isso no caráter provisório de todo texto, né? Todo texto é histórico, né? É representativo de uma época. Em nossos textos também, evidenciamos fenômenos que resistem ao tempo, né? A exemplo de males estruturais que rasgam o tecido social e teimam em não desaparecer, como o racismo estrutural, né? O racismo estrutural, ele é uma doença social que zomba dos nossos corretivos e dos nossos movimentos no sentido de debelar essa doença, né? Mas assim, eu acho que a gente vai impondo. Eu acho que é a lei, né, 10.639 de 2003, as intervenções que se pede na BNCC, né?
a introdução de estudos de história da África e dos africanos nos currículos, né? Contudo, eu achei assim, depois que tinha um viés muito pessimista em alguns momentos do texto, eu acho que você não deve, você mesmo, agora você está muito entusiasmado com o seu quadro, está muito entusiasmado com a defesa do seu trabalho, e eu acho isso bacana. Fiquei preocupado em alguns momentos com alguns parágrafos, alguns trechos que eu li. Mas, assim, na, é, eu acho que hoje, Franco, já tem uma inclinação, e concordo com você, você disse isso, de uma mudança em favor de uma escola mais democrática das relações, né? Em vários sentidos, a escola, na realidade, já se tornou um local mais democrático, mais solidário, né? Infelizmente, a gente, nos últimos 4 anos, ou talvez 6 anos, a gente tem passado por retrocessos, mas eu acho que a gente não deve desanimar, né? Eu digo para você que é necessário esperançar. Isso eu anotei. Esperançar na visão do Paulo Freire. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, né? Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com o outro para fazer de outro modo. Eu acho que é essa a sua proposta e eu espero que você tenha sucesso na efetivação dessa sua ideia. Eu quero agradecer mais uma vez a você, o Eloy, a leitura do texto, e agradecer também a Daci pela paciência em ouvir e compartilhar esse trabalho com ele. Um abraço. Um abraço, professor. E a Muito obrigado. festa, né? Obrigado, Alcebiades, por suas considerações, né, questionamentos. Anotei aqui algumas das informações, mas se tu puder também depois, Alcebiades, compartilhar esse parecer, tá? Que aí será importante para colocar na... Pedir para o Frank, então, Frank, tu aguarda as considerações da professora Dacia e deixa para responder tudo ao final, tá bom? Porque pode ser também que Perfeito. tenha outros questionamentos iguais, né? E aí você formula já respondendo também. Eu vou passar para a professora Daci, quero também novamente agradecer, né, a Daci por aceitar o convite, né, por no momento da qualificação também estar ali presente, atenta ao trabalho, fazer as indicações de leitura, né, e aí vou passar agora a palavra para ela, Daci, fica à vontade, tá bom? Obrigado. Obrigada, Eloy. Eu que agradeço a você, Eloy, ao Frank. Uma satisfação novamente reencontrar o Alcebiades aqui. Sempre é bom ouvi-lo, né? Sempre vem algo a mais, sempre vem algo, né, que a gente reflete. Gosto muito quando a gente se encontra nas bancas também, né? E de começo já parabenizo o Frank e o Eloy pelo trabalho final, né? Muito bom. Gostei muito, Frank, das suas provocações, das suas reflexões, né? Exatamente como o Alcebiades disse, a gente vê que você escreve com paixão, isso é muito bom, né? Às vezes para, né, criticar e às vezes para, né, colocar aquela esperança, né? Então eu gostei, sim, né? O tema é sem dúvida, né, necessário, né? Penso que você realmente aprofundou bastante, ampliou bastante, né, da qualificação para cá, atendeu, sim, concordo com o Alcebiades, né, foi além, né, fez um trabalho, você trabalhou muito, você fez realmente um trabalho de fôlego, tanto do produto quanto, né, da dissertação, e isso
tem todo o meu respeito e, enfim, né? Aqui a gente vai fazer alguns comentários, porque banca tem que fazer mesmo, enfim, eu acho que a perspectiva também é de colaborar e de provocar, né? Nós somos os primeiros leitores de vocês, né? Então, isso assim, como a gente está recebendo o seu texto, como já é um primeiro sintoma para você também, né? Aqui e ali nos pontos que a gente estiver dialogando com você. E, assim, muito tranquilo também, concordo com o Alcebiades, agora é muito mais hora de comemorar, não é? Hora exatamente de dar aquele respiro, né? Eu sei que banca é sempre uma coisa meio tensa, né? Mas a gente, o espírito aqui é realmente colaborativo, tá? Dito isso, então vamos para as partes que me chamou a atenção, tá certo? Para eu começar contigo, né? E com a banca também. Eu vou fazer uma fala aqui um pouco também do lugar que eu estou hoje, né? Então, isso no sentido mesmo de colaborar, né? O primeiro ponto que me chama a atenção, exatamente, é essa aderência, essa conexão entre a pesquisa e o produto educacional, né? Esse é um ponto que, para nós, é um ponto muito importante, uma vez que nós estamos numa pós-graduação, né, no mestrado profissional, né? E aí eu vejo, tá, você fez um trabalho dissertativo, que eu já vou conversar com você sobre, e fez um produto educacional, né? Eles têm relação, eles têm conexão, e isso é um ponto muito importante, né, que a gente busca realmente, né? Agora, o que eu queria chamar a atenção de você é em relação à tipologia do produto, né? Não aparece no título. Eu acho que se não, embora esteja, né, ele se estende, né, a dissertação, né, se estende realmente para o produto e vice-versa, né, mas me parece que é mais o movimento da dissertação do produto, né, em relação à tipologia. Eu vou esclarecer um pouquinho mais lá na frente, quando eu falar do produto especificamente, talvez você compreenda um pouquinho mais, né? Eu vejo essa aderência, essa conexão, logo o cuidado que você colocou, teve que colocar ali logo na linha de pesquisa, situando realmente, né? Mas se você puder, na sua introdução, é uma coisa pequena, de talvez, sabe, 2 linhas, 3 linhas, fazer uma frase, um parágrafo que mostre a vinculação, né, do seu tema com a sua linha de pesquisa, é muito importante. Você trabalha e ele está completamente vinculado, né? Só para dar mais ênfase, está vinculado porque você faz uma excelente discussão sobre historiografia, né? Você está calcado ali sua reflexão no ensino, né? Então, assim, tem toda uma aderência. Só deixe isso, inclusive no resumo, tá? Eu também vou chamar a atenção de você. Isso é muito mais para garantir, né, a qualidade que o seu trabalho tem, tá certo? Bom, passando um pouquinho mais, e aí vem ainda essa parte de normas, né? A gente fica assim meio impaciente, enfim, é importante, é a questão da ficha catalográfica. Estão me ouvindo bem? Sim, sim, só a sua tela que virou. Só, É isso que eu estou vendo aqui. Agora eu estou com medo de mexer nisso aqui. E se eu sair, eu volto. Lá. Certo. Saiu. Só o microfone, professor. Desculpem, é que eu apertei no lugar errado. Vamos lá. Então,
dá uma olhadinha nessa ficha catalográfica, não pode ficar desse jeito, tá, Frank? Ah, tá. Tem que mandar providenciar e exatamente as duas, tanto da dissertação quanto do produto educacional, né? Certo. Não deixe de fazer isso, porque é por meio dela que vão fazer a referência ao seu trabalho. Então, você Ficou uma trabalhou dúvida se demais. realmente era antes ou depois. Hã? Ficou uma dúvida se era antes ou depois da apresentação, entendeu? Não, tudo bem, você pode não na versão final, mas assim, já me chamou a atenção, porque geralmente a gente já recebe tudo já, mas não é grave isso aqui, você ter deixado dessa forma, porque você tem um tempo para entregar e fazer, tá? Só estou fazendo o lembretezinho, tá bom? Porque é por meio dela que você vai ser citado, tá? Bom, vamos lá um pouquinho mais à frente. Na questão do resumo, eu também quero, assim, você deixa claro qual é o teu tema, um resumo, né? Você menciona os objetivos, né? Você menciona o produto, né? Mas eu queria te propor que tu deixasse recomendar, se você veja se é possível, seu orientador, né? Para você dar mais ênfase, como você fez, inclusive, lá no final, na conclusão, ao seu problema de investigação, né? Lá você deixa muito claro o seu problema de investigação. Faça isso aqui também, traz aquilo para cá, que é importante, né? O que vai nortear toda a tua pesquisa. E eu concordo que as palavras-chave também precisam ser melhoradas. Por que isso parece assim uma coisa, né? O aluno fica meio impaciente, mas isso não tem nada a ver. Tem, porque por meio desses destratores que o seu trabalho vai ser consultado, entende? Então, você precisa potencializar, como o Alcebiades chamou a atenção, né? Em vez de tu colocar ensino e história, duas, coloca uma, ensino da história, porque na hora que forem buscar, né, aí o seu trabalho fica muito mais aberto para ser pesquisado, tá? E também não esqueça de colocar a questão do produto educacional. Veja, a aderência, a conexão da sua pesquisa, ela tem que cortar todo o seu trabalho, né? Então, isso é muito importante para a gente sair daquela visão de que produto educacional é uma coisa e dissertação é outra, sabe? Então, desde essa estrutura formal, ele precisa estar já bem claro, tá? Então, eu te recomendo isso, né? No resumo, tá? Estou passando aqui mais um pouquinho. Aí a gente chega no sumário. Eu ainda estou dialogando contigo nessa perspectiva de chamar um pouco a atenção para essa questão da aderência, né, do seu trabalho, né, com o seu produto educacional. Olha, no teu sumário, né, eu fiquei impressionada, você trabalhou muito. Você tem a introdução, tem o primeiro capítulo do ensino de história de arte e cultura afro-brasileira à educação das relações étnico-raciais na educação básica. Por sinal, também eu endosso o que o Alcebiades falou sobre a questão, você é muito zeloso na sua escrita, mas precisa passar por uma revisão. Eu acho que é o cansaço, chega uma hora que a gente já, né, fica uma gralha aqui, outra lá, então um outro olhar sempre é bom, né? Faça isso. E aí, você faz 3 capítulos aqui no sumário e não aparece um produto educacional. Esse produto educacional precisa estar no seu sumário, porque é desde aí que você vai já dar essa coesão em todo o seu trabalho. Você aí já disse que não são 2 trabalhos, é um só, tá? Então, um só decorrente de um problema de investigação que você desdobrou aí em vários capítulos e finalizou com uma proposta concreta de ação, de intervenção, né, na escola, tá? Bom, eu vou aqui para... Deixa eu ver mais aqui nesse tema. Aí eu quero me reportar...
Só um instantinho, deixa eu pegar mais aqui. Outro diálogo que eu quero. Gostei muito quando você, dialogando aqui com a questão dos livros, você vai mostrando, né, o quanto que essa história ainda é, né, uma história calcada exatamente nos paradigmas, né, colonizadores, e eu, como Eloy, trabalhamos colônia, né, e eu sempre digo para os nossos alunos, né, a gente trabalha colônia exatamente na perspectiva, né, de desconstruir essas narrativas que criaram uma série de problemas para nós mesmos, inclusive de identidade, né? Então, para mim, é muito importante um texto dessa natureza, exatamente porque vai ao encontro do que realmente a gente precisa combater, né? Esse aqui é um documento, acima de tudo, político, e eu gosto muito disso, acho essa intervenção muito interessante, né? E eu vou, então, direto agora para a questão do seu produto. Não, tem mais um ponto aqui que eu queria... quando você fala da estrutura curricular da UEMA e UFMA, né? Eu gostei, achei interessante você fazer esse estudo comparado, né? Penso que tem aqui, na realidade, ainda teria um fôlego muito maior, né? Que você poderia, como você está falando em doutorado e tudo mais, você poderia explorar mais, né? Agora, nesse item, tem uns pontos aqui que eu queria depois te ouvir. Depois que eu terminasse de falar, vou dar uma notadinha, eu queria te ouvir. Porque você identifica alguns aspectos, né, na a questão da estrutura curricular e parênteses, no título você coloca estrutura curricular, mas ao longo do seu texto você trabalha com o conceito de grade, né? Atualiza isso, né? Grade é curricularização, exatamente, não... Porque era o termo da época, entendeu? Sim. Mas não assuma, sabe? Não assuma, né? Uma coisa é você dar a voz ao outro, né? E outra coisa é você assumir. Então, cuidado que a narrativa, às vezes, a gente termina se apropriando sem perceber, tá? Então, você identifica alguns aspectos, né? E aqui, assim, eu sei que agora realmente não é o seu objeto, você fez uma contextualização, né? E gostei. Mas, assim, o que a gente tem que perceber é que, para algumas questões não ficarem anacrônicas, né, a gente tem que compreender que, para mim, o ponto dessa reflexão que você coloca aqui, da questão da curricularização na UEMA e na UFMA, que é interessante, e em alguns pontos eu concordo com você, né? Mas o fundamental é você perceber, né, a partir, né, de quais tendências historiográficas prevaleciam no Brasil, né, durante esse período, que influenciaram essa curricularização. Porque só você dizer, né, que na década de tanto, né, não tinha estudos sobre a África, na década de tal, vai ter e tudo mais, assim, isso aí é só você pegar o dado e reproduzir. E aí você, né, pensar, refletir exatamente que tendências as próprias universidades acompanham, né, do ponto de vista da historiografia, né? A UEMA, que, por sinal, também é um ponto que eu quero te provocar, você coloca aí a análise de currículo de 86, a UEMA é de 90, a UEMA é recente, é de 94, a UEMA começa com o curso do PROCAD, até depois eu quero que tu veja onde você pegou essa data e como é que, enfim, confirma direitinho, né, porque o curso de História da UEMA começa com o PROCAD, né, assim como da Geografia, de letras e tudo mais, né? Aí depois, né, é que se tem esse que a gente chama curso regular, né? Então, dá uma checadinha direitinho nessas datas aí, para ver se realmente está correto, tá? Né? Bom,
Então, mas o ponto fundamental que eu quero te provocar é que nessa contextualização que você faz, né, e que vai para remarcar a ausência das disciplinas sobre as relações étnico-raciais, né, você precisa, para não ficar anacrônica a sua reflexão, você precisa compreender a que paradigmas, né, explicativos esses currículos estavam também presos, né? Veja, nós temos aí, nós somos herdeiro de uma concepção uspiana, né? Curricular, né? E isso pesa muito, né? Só que, por sua vez, está presa, né, aos paradigmas de uma escola, né, também aí dos andados da década de 30. Então, isso não vem à toa, sabe? É isso que eu quero te provocar, para você refletir, porque não é só porque senão você cai naquilo que você está negando, e justamente negando, né, acertadamente. E que não é só uma questão de botar e tirar conteúdo, de botar ou tirar disciplina, é exatamente de tendências historiográficas, né? E a universidade acompanha e a escola acompanha, e isso não está dissociado, tá? Então, assim, para te chamar um pouquinho a atenção. E por isso que eu digo que aí a discussão é mais profunda, né? Para ela não ser anacrônica, né? Tá? Nesse ponto. Bom, eu acho que é importante a gente pensar quais as tendências historiográficas prevalecem no Brasil, né, em cada um desses períodos que modificaram, que as universidades, a UEMA, no nosso caso, a UEMA e a UFMA, modificaram seus currículos. Isso aí não caiu do céu, não foi porque, vamos mudar, não. Sim, tem uma coisa anterior que provoca isso, né? E isso reflete na escola também, tá? Bom, e reflete na formação dos professores, isso é importante colocar. Tá? Bom, esse era um ponto que, assim, mais eu queria dialogar, né, no teu texto, né, você faz um estudo, né, de bastante fôlego, né, historiográfico, e eu te parabenizo por isso, quem lê o seu texto se situa realmente sobre o teu tema, sobre a historiografia do teu tema, né, você é zeloso com relação a isso, eu acho interessante, tá? Mas eu tenho uma outra provocação para você, né? Porque você sabe como é que a professora é da CIC, que é lá antes de. Deixa eu ver. Não, eu vou para o produto para eu deixar por último essa aqui provocação. Agora eu vou para o produto educacional, tá? Frank, eu tenho a impressão, né, que o seu produto educacional, do ponto de vista da tipologia, você disse que ele é um diagnóstico. Se ele é um diagnóstico, você faz um relatório técnico, inclusive. Né? Aqui, nesse produto educacional, né, que você intitula e tal, isso é um relatório técnico conclusivo a partir da pesquisa que você faz. Então, você precisa deixar isso claro, sabe? Precisa tipificar o seu produto para você exatamente, enfim, saber identificá-lo, né? Sabe? E acho, assim, muito interessante a proposta de que esse produto tecnológico, né, ele tem realmente ele traz uma colaboração com as políticas públicas, né? E isso é importante demais. Né? Você tá colocando um ponto, né, que é exatamente como repensar um pouco, né, essa educação, né, escolar. Tá? Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é exatamente isso. E quando eu chamei a atenção lá da aderência, né, eu acho que, de alguma forma, aí você veja com o Eloy, se é possível, né, mas de você dar visibilidade para esse produto que você, né, elabora exatamente a partir de toda essa pesquisa que você faz. É um relatório técnico, né, que tem aí, assim, apresenta de maneira concisa informações, né, atividades, enfim, tem conclusões aí, você tem realmente
uma presença naquilo que você está, não está só pegando os diagnósticos e apresentando, tu também faz uma interferência, tá? Então, acho que esse é um ponto que eu poderia, também um relatório, eu acho que você deveria, passa por uma revisão. E esses gráficos que você colocou, né, sempre é bom, eu gosto também, ainda mais quando você trabalha dessa forma, com entrevista. Agora, eu senti falta, porque você colocou um gráfico, por exemplo, sobre o perfil, né, dos professores, aí logo abaixo você traduz o que o gráfico tem, em termos de informação, mas aí eu fiquei conversando contigo no texto e perguntando, quando você disse, por exemplo, né, que sobre a questão da idade, é uma mera pergunta para percebermos a faixa etária, que não influenciará no diagnóstico, mas é necessário entender. Aí eu fiquei te perguntando, mas por quê? Diga por que é necessário. Entende? Acrescente, valorize mais essas informações que você colocou, né? Existe alguma implicação desse quesito para a sua pesquisa? O que você pode explorar, agregar mais, né? Porque não pode só simplesmente traduzir o que está em termos de quantitativo, né? Apareça como autor, interfira ali, né? E você tem condições, nossa, né, de fazer isso tranquilamente, né? Quando você fala no segundo gráfico, que você fala sobre a questão da formação, que também é interessante, né? Aí você coloca licenciatura plena, história e bacharelado e tal, aí você coloca licenciatura regular ou curso de formação de professores. Nós ainda não fomos felizes nessa nomenclatura, nessa identificação, para distinguir o que é um programa especial do que não é um programa especial. Para mim, todos são regulares, né? Porque todos, dentro da sua especificidade, têm a sua regularidade, entende? Então, quando a gente assume esse discurso de licenciatura regular, os programas especiais parecem que não são regulares. Eles têm uma regularidade, são programados para final de semana, enfim, à noite, não sei o quê, mas tem a sua regularidade dentro daquilo. Então, acho que essa não é a melhor palavra. Eu queria te sugerir, né, que tu colocasse como licenciatura mesmo, licenciatura de História e os programas especiais, como o Procad, o Ensinar e tantos outros, tá? Bom, vamos lá. Aqui fui eu, assim, o teu texto é rico, provoca, então é por isso que eu estou, né, conversando contigo. Quando você fala no outro aqui no outro item, que é período de formação, que você mostra, outro gráfico, né? E aí você diz, começaremos a entender todas as dificuldades e facilidades a partir dali, né? Bastante interessante. Eu gosto, é uma recomendação também, mas você veja se é pertinente ou não, fico muito tranquilo, né? Quando você coloca assim, portanto, avaliando somente esses dados, levando em conta que a lei foi promulgada em 2003 e os currículos da universidade já foram reformulados, os professores já estarão aptos a desenvolver o tema. Coloque assim, em tese, não dê essa... eu tenho insistido num discurso que a gente tem que sair dessa narrativa que, ainda que de uma maneira tênue ou não intencional, mas a gente termina culpabilizando os professores. Então, assim, em tese, o professor que recebe uma formação, ele estaria preparado para, né, sabe? Mas, né, tem as suas especificidades que a gente tem que considerar, tá? Então, outro diagnóstico que você coloca, que é muito importante, eu gostei muito desses gráficos, né, quando você fala sobre a questão da titulação, né, aqui eu acho importante, eu acho que aqui tu poderias avançar um pouquinho mais em termos, aparecer mais enquanto autor, né, porque você coloca aqui
os dados, né, e diz claramente aqui que, né, os professores possuem qualificação para atuarem com história afro, né, brasileira, né? E aí você coloca isso muito como uma certeza, tá? Mas nos casos que não atuam, por que não atuam? Assim, como que a gente pode problematizar isso aqui também, né? Sem a culpabilização, se for possível, se for, não sei, né? Aqui está a disciplina específica com a grade curricular, que eu estou chamando a atenção, substitua, né? Tá, lá o documento fala assim, mas, né, você coloca, né, uma estrutura, né? Especificamente, eu queria que tu desse uma olhada, e anota aí na página 13, o parágrafo anterior e o posterior, logo no início, eu não senti uma conexão, e talvez essa questão da revisão que a Alcebiades está te propondo, né, ela resolva, né, eu me senti um pouco assim, parece que houve uma quebra, né, e não sei se foi a minha leitura, o momento de leitura e tal, mas depois tu dá uma olhadinha, tá? Certo? Só para, enfim, colaborar para que você possa realmente fazer, aperfeiçoar ainda mais o seu trabalho, né? Bom, eu concordo com muitas questões, muitas críticas que você faz, muitas observações sobre a questão do nosso currículo, dentro da universidade mesmo, né? Ainda está muito eurocentrado, concordo que nós temos, sim, que deixar, né, avançar nessa perspectiva, né, de nos vermos a partir de nós mesmos, né, e deixar essa construção, essa perspectiva eurocêntrica, né? Então, isso aí, acredito muito que a geração de vocês, né, vai dar um impacto muito grande na escola, né? A gente, enfim, tem tentado trabalhar muito isso, e o que é muito importante, embora eu saiba que o seu foco é a questão mesmo, né, de pensar exatamente as questões étnico-raciais, mas a decolonialidade, Frank, né, ela tem que perpassar todas as disciplinas. Ela tem que passar o nosso olhar em todas as áreas. É claro que você está centrado aqui no que lhe interessa, né? E veja, ela precisa, eu sempre digo isso com os meus alunos, né? Decolonialidade é a crítica que a gente vai fazer sobre essa narrativa que foi sedimentada no nosso pensamento. Então, isso, não perpassam todas as disciplinas. É importante que a gente construa isso assim, de uma maneira muito clara, né? E vou finalizar, que eu já estou estendendo demais, né, com duas provocações, né? A sua proposta, né, realmente, porque você vem discutindo currículo, né? Ao longo de todo o seu texto, você vem discutindo currículo, mas, ao final, você traz uma proposta para uma escola, e não uma proposta curricular, né? Talvez seja um fôlego para enfrentar lá no doutorado, né? E você está sendo pedagógico nessa perspectiva, porque aqui você está mostrando, né, a comparação, fazendo um quadro comparativo, que é, e isso é importante para o professor até perceber realmente o quanto é importante ele ter um discurso crítico dessa narrativa que ele recebe em livro didático, etc., né? Então, mas você coloca uma proposta para a escola, e aí talvez seja esse o ponto que chamou a atenção, né, do Alcebiades, né? Antes de chegar em uma proposta de escola, vamos fazer um passo de cada vez, pensar primeiro o currículo, entende? Pensa o currículo, como seria um currículo decolonial? Sabe? Acho que é o ponto que tu poderias avançar para um doutorado. Como seria, né, um currículo? Porque a escola você já está aqui mostrando, mas um
currículo concretamente para o professor trabalhar. Como seria isso, né? Acho que é um ponto que eu te provoco. E a outra grande provocação, que eu acho que você vai ficar assim, professora, né? De cabelo em pé comigo, mas vamos lá, né? Olha só, eu li o seu texto, li o produto, vi as referências que você trabalha, né? Concordei em muita coisa que você colocou sobre esse nosso enraizamento nos paradigmas europeus, e concordo que a gente ainda tem que trabalhar muito para sair disso, né? Mas, se eu estiver errada, eu quero muito te ouvir, né? Eu fiquei aqui conversando contigo e perguntando, Franco, por que a opção pela ausência de uma historiografia maranhense sobre o tema justamente num texto que defende um pensamento decolonial, né? Veja, você fala o tempo todo você levanta essa bandeira, mas você ainda está fincado com o pé também no colonialismo, sabe? E esse aqui é o grande gargalo do seu trabalho, né? Como seremos decolonialistas se continuamos reproduzindo os modelos europeus de dissertações e teses? Ou seja, primeiro a discussão teórica, depois a discussão historiográfica, e lá depois é que vem nós outros, não é? Quando aparecemos. Então, essa que é a grande questão. Esse exercício, ele não pode ser, esses textos não podem ser receituários, eles têm que ser exercício, sabe? Que nós temos que fazer. Então, nas nossas dissertações e nas nossas teses, precisa aparecer diálogo com os nossos trabalhos. Tem muita gente escrevendo sobre o seu tema no Maranhão. Tem muitos trabalhos escrevendo sobre o seu tema no Maranhão. Você não dialogou com nenhum deles. E esse é um ponto, né, que eu sei que sim, dói ouvir agora, né, mas eu sei pelo esforço que você fez, isso não invalida o seu trabalho, né, mas como eu sei da sua capacidade, eu fui sua professora, né, e eu sei da responsabilidade, da disciplina que você tem, você vai para um doutorado, lá no doutorado, você continuando com esse tema, você vai fazer o inverso disso. Sabe? Você vai fazer o inverso. Porque aqui você está chamando a atenção, maravilha, né? Mas você está reproduzindo aquilo que você está negando, sabe? É isso que nós... e isso, Fran, não pensa que é uma coisa só sua, somos todos nós, porque a nossa forma, isso é muito difícil. Não é um problema só seu, é um problema seu, meu, mesmo eu também brigando com todas essas narrativas há anos fazendo isso, né? Mas hoje eu estou revisando minha tese, puxa vida, meu Deus, não é possível, sabe? Então, sabe? E isso é um aprendizado que daqui para frente vai ser uma briga conosco mesmo, sabe? Como é que a gente melhor pode se armar? Dialogando exatamente com os nossos, sabe? Isso é importante demais. Era isso e eu quero te parabenizar, né? Não me odeie por essa última observação, mas eu preciso despertar, né, isso em você, porque eu sei que você vai muito mais além do que está apresentando hoje. Tá bom? Parabéns ao Eloy, parabéns a você, e obrigada pelo convite, e ao Sebir, sempre um prazer revê-lo novamente. Professor Eloy, eu vou aproveitar logo só para, rapidamente também, logo só as observações da professora Elidaci. Professora, realmente é uma falha enorme, né, porque a gente é a questão cultural mesmo da gente. Não é falha, é questão cultural, não é falha. Pois é, aí a gente... Mais uma excelente observação que de hoje em diante não vai mais. Vou ter que beber também aqui, né? Não é possível. Se a gente está falando sobre isso, então a gente tem que realmente valorizar também o que os colegas produzem, que todos vocês produzem. Eu observei algumas falas da senhora, eu queria também só... Assim, eu fiquei assustado quando a senhora me fala assim, Franco, mas só na década de 90 tem história na UEMA. Da onde é que está isso?
Aí eu fui aqui rapidinho nas pesquisas que o professor Eloy me enviou, né, professor? O senhor compartilhou comigo aqui algum material. E aí tá bem aqui, professor, esse documento, né, da UEMA, em relação, cadê Frank? Deixa eu jogar bem aqui para apresentar, ver se vai aparecer, não vai. Porque se eu não me engano, cadê? Apareceu? Não, Vai aparecer. a tela infinita. Vai mostrar logo a prova? Vamos Ah, lá. Mas assim, bem que é um documento, né, que é da própria UEMA, né, que o professor Eloy até me compartilhou comigo na... Eu tenho que ver. Será que isso já... Porque, na verdade, eu acho que se refere a Caxias. Caxias, Salvo engano, Porque Caxias, se eu não os me engano, histórias... 67, né, Caxias, inicia, né, professor Sabino, você lembra? Caxias é da década de 80, Alcebiades? Não, Caxias, quanto campo, ela inicia na década de 67, se eu não me engano, é a primeira faculdade de educação do Maranhão. Não, mas eu estou falando de história. Pois é, aí esse documento aqui fala exatamente de história de 86. Bom, tá. Aqui. Essa estrutura de 86 é de Caxias. Isso, né? É 86, professor. Aí, por isso, aí a gente foi beber nessa daqui, que o professor compartilhou, né, que ele foi coordenador do curso e tudo. Ele disse, Frank, eu tenho um aqui. Então, quanto ao UEMA, o documento eu mando. Aí eu fui lá no site da UFMA, capturei o que tinha da UFMA. E aí foi que a gente foi fazendo. Porque, inclusive, esse tópico foi gerado por conta da sua provocação lá na qualificação. Foi a senhora que provocou lá na qualificação em relação a gente trazer o currículo e tal. Só que, de fato, né, como a senhora já observou, a gente não se aprofundou. Não era o seu objetivo. Não era o objetivo e tudo, mas eu acho que é válido. uma nota de rodapé, tu esclarecendo de onde é que é o documento, né, que se refere ao curso de licenciatura do campus Caxias, aí eu acho que esclarece mais. Porque realmente fica na dúvida, né? Se é São Luís, porque só quem conhece, né, a realidade, por exemplo, da capital, disse, não, mas o curso da UEMA começa na década de 90, como é que está trazendo um documento de 86? Aí realmente a gente tem que especificar que é de Caxias. Uma outra questão, professor, também que a senhora observou, né, a questão da ficha catalográfica, foi uma questão realmente, até eu estava discutindo, tá aqui o Rafael e o Augusto, que a gente conversava bastante tudo, se era necessária a ficha catalográfica nesse primeiro momento ou não. Acho que só o Rafael que já solicitou, inclusive, lá para a secretaria, lá para a biblioteca. ênfase no resumo do problema de investigação e tal. A questão também das palavras-chave, professor. Por isso que na hora que o professor Alcebiades falou, eu olhei para a senhora, porque, inclusive, foi um ponto da nossa reunião, né? A senhora falou, olha, primeira palavra, ensino, a palavra-chave, né? E aí depois coloca as outras. Aí eu segui, né? Mas a gente refaz, já vai colocar ensino de história. Beleza. Questão do sumário, tá? Revisar o texto, tudo direitinho, tá certo? E aí só uma dúvida que eu fiquei, né? Em relação a quando a senhora fala, Frank, tu colocas em relação a diagnóstico, mas o que eu tenho aqui, na verdade, nas minhas mãos são um relatório técnico conclusivo. Então, nesse caso, eu troco, né, o termo dentro do trabalho, é isso? Esse é diagnóstico, você não está errado, né? Veja, é um diagnóstico. Mas o diagnóstico que você leva, ele termina resultando, isso aqui tudo é um relatório. É um relatório, tá? Perfeito. Diagnóstico da sua pesquisa toda, tal, mas que culmina no relatório, né? Perfeito. E eu fui exatamente no GT, que eu até coloquei para vocês no grupo, né? Está lá o manual, exatamente a classificação dos produtos, para eu ver, eu disse, não, peraí, deixa eu ver o que melhor se adequa a você, ao teu texto. E aí eu vi lá que é exatamente isso, um relatório técnico. Perfeito. E aí a senhora observa, né, a questão realmente de não aprofundar o texto em vários pontos lá quanto à questão da idade dos professores e tal, não complementar, perfeito, a gente vai dar uma melhorada nisso aí, eu agradeço demais a participação de vocês. Mas para não ficar só repetindo os dados, sabe? Perfeito, tranquilo. Pois tá, é isso, professor Eloy, obrigado. Parabéns, Frank. Obrigado, Frank. Quero também agradecer a Daci, né, as considerações e as provocações, porque também, né,
assim, direcionam para nós, como ela colocou, né, para nós mesmos, o exercício. Eu acho que Franklin, quando chegou com uma proposta da discussão sobre a, o ensino, né, de história da África, cultura afro-brasileira, a partir de uma perspectiva da educação das relações étnico-raciais, né, e na conversa e nas orientações a gente foi pensando, né, o que poderia ser melhor, mais viável. Tinha uma outra proposta de produto educacional, mas durante o processo mesmo de aulas e pela passagem da disciplina com a professora Mônica, né, foi sugerido primeiro esse relatório técnico, esse diagnóstico, né, que é fundamental, né, assim, no sentido de mostrar, na verdade, né, a dinâmica, né, a visão desses professores, dessas professoras que atuam no IEMA em relação a essas questões, né, e a discussão sobre decolonialidade, eu acho que todas as provocações, tanto da MDC quanto da Alcibiades, elas são muito pertinentes. Eu acho que o trabalho do Frank abre muitas frentes para pensar futuramente, né, todas essas questões. Então, Frank, eu acho que você tem aí, né, e acho que foi esse o principal objetivo da banca, no sentido de também te alertar para o que você pode levar para o doutorado, né, e pensar, né, sobre o seu trabalho. Acho que, como o professor Alcibiades disse, né, e a MDC também, né, aqui atinge os objetivos para aquilo que foi proposto, mas, né, o trabalho, por sua riqueza, traz muitas provocações. Então, eu acho que é interessante você pensar essas provocações e emplacar aí no doutorado né, tem várias coisas, né, a discussão sobre a formação inicial, sobre as estruturas, sobre a curricularização, ainda mais agora que a UEMA vem discutindo muito sobre isso, né, eu acho que é um caminho, porque isso é uma coisa que a gente ainda não conseguiu fazer, né, pensar essa nossa formação do ponto de vista histórico mesmo, e de como isso, na prática, pode ser transformado, porque se a gente for esperar mesmo das mudanças curriculares, né, vendo situações de retrocesso e de interferências nas nossas práticas, né, de decisões que não dependem, né, estão acima de nós, por exemplo, né, como a BNC Formação de 2019, uma série de outras coisas, né, a própria atuação de sujeitos, né, nos parlamentos e, enfim, todas as instâncias políticas que acabam levando, né, uma transformação que não necessariamente, né, a gente consegue intervir. Mas eu acho que essa questão da prática, e é uma coisa que eu acho que a provocação que o Alcebiades faz, a Lidaci também, né, é no sentido mesmo de que, antes mesmo desse processo de mudança, né, é preciso mudar nas ações, né, mesmo encontrando um currículo cristalizado. É uma coisa que, inclusive, eu e a Alcebiades estamos fazendo na graduação, né, no terceiro período nós estamos com uma disciplina, com disciplinas do mesmo bloco e que tem dialogado muito com essa questão, né, de tentar trazer textos, e a dificuldade é enorme, porque é justamente como sair disso, né, dentro de uma bolha de formação completamente ligada ao Ocidente, a uma escola francesa, a uma escola uspiana, né, de discurso que, né, e como a gente vai trazer outros autores, numa dificuldade de dialogar com os latino-americanos, de dialogar com nós mesmos, né, com os africanos e africanas. Então, assim, é um exercício difícil que até mesmo para quem tem formação, né, na prática, a gente sente essa dificuldade. Então, eu acho que o trabalho, ele suscita toda essa reflexão, né, e eu acho que você tem aí, né, uma série de aberturas para pensar o doutorado. Então, eu quero, assim, agradecer mais uma vez, né, o CEPIDS e a Lidaci, por essas considerações, desde da qualificação, né, de nos provocar no sentido do trabalho do Frank. Quero também agradecer ao Frank pela confiança, né, foi uma orientação muito tranquila, o Frank sempre muito disciplinado, né, nas atividades. Então, enfim, né, e aí, para dizer que você tem aí
um desafio, um longo caminho, né, para pensar essas questões, mas o teu trabalho, eu acho que traz essas possibilidades, né. Aí a gente vai, não sei se deixar para você falar no final, né, novamente, para os agradecimentos, né, agora a gente passa para, não sei se ele dá se, Elsa disse para tem que falar mais alguma coisa, não? Então a gente vai para a deliberação aqui, para análise do teu trabalho, Frank, para a gente retornar depois com o parecer final. Aí, Eu saio logo da sala, não é isso? pedir para saírem, que aí depois eu mensagem. Faz um outro link, Eloy, e aí deixa eles, a gente vai para outra. Para vocês aqui, Ah, tá. criar uma sala aqui rapidinho para Na hora, professor. pelo WhatsApp, né? Uma videochamada pelo WhatsApp.
Pronto. Então, Frank, nós retornamos, né? A conversa foi breve. Eu fiz aqui a ata, né? Ela já vem preparada, né? Para a gente colocar as considerações, né? Não vou fazer a leitura, né? Mas eu vou colocar aqui, né? O que foi definido, né? Então, Franco, diante das considerações, da leitura da banca, né, de todo o processo desde a qualificação até o processo da sua defesa, né, então, foi pontuado aí pelos dois professores, né, que a questão do que foi sugerido, né, que foi acatado também, da qualidade do seu trabalho, né, também do fôlego da pesquisa em relação ao que você desenvolve, né, a partir das entrevistas, e também apresentando, a partir de um diagnóstico, esse relatório técnico em relação à temática dentro da instituição, do IEM, e as sugestões, né, que a gente vai ver aquilo que é possível acatar, mas de imediato, né, essa revisão ortográfica e de normalização para a cópia final, né, e também as questões mais pontuais. No mais, né, a banca considera o seu trabalho aprovado, tá? E você tem aí um prazo de 30 dias, né, para fazer essas modificações sugeridas e apresentar, né, e entregar a cópia final, lembrando, né, não esquecer de solicitar a ficha catalográfica na biblioteca, tá bom? Então, no mais, Frank, parabéns, né, momento agora de respirar, relaxar um pouco, e aí, no decorrer da outra semana, a gente vai conversando sobre essa cópia final, tá bom? E aproveito aqui para agradecer novamente ao CEBIDS e ao Vidaci, né, agradecer também pela confiança, tá? E parabéns, né, pela aprovação do seu trabalho, pelo seu futuro diploma aí de mestre. Parabéns, Frank. Um abraço. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado, professor Eloy, tá, por todas as orientações dele lá do início. Obrigado, professor Cebite, por senhor ser paizão. Você sabe disso, quanto eu tenho gratidão ao senhor. Professor Hélio Daci. Muito obrigado por tudo, viu? É isso, a gente se... Tem um monte de coisa, e a gente agradece demais, viu? A Joana, a Rafael, que ainda está aqui, a minha esposa, a Meliane, por 30 dias, dia 22 de março, ela fez a defesa dela, e hoje, 25 de abril, a minha. Então, estou muito feliz. Obrigado por tudo, viu? Parabéns, o seu trabalho. Parabéns. Parabéns. Comemorem. Um abraço, Eloy. A todos, um bom Obrigado. viu? Tchau, tchau. Agradeço também.